E depois que ele ressuscitou dos mortos, convivemos com ele mais 40 dias e 40 noites, ouvindo a respeito do reino de Deus, e ele já estava ressuscitado, carregando a glória da eternidade nele próprio, mas ainda com todos os contornos humanos, com as marcas dos pregos, com as marcas dos ferimentos da cruz, com as marcas da contingência histórica dramática da crucificação, mas nem assim eles o descrevem. Tomé quer saber como é que é, eu não creio. Só se eu vir, só se eu pegar, só se eu tocar, só se eu meter a mão do lado, aí eu começo a acreditar. Jesus se manifesta, aparece, Tomé recebe a convocatória de Jesus de dizer: pega aqui, meu filho, toca, vê que não é um espírito, eu não sou um fantasma, eu não sou um ectoplasma, eu sou eu ressuscitado, corpo, carne glorificada, ressuscitada de entre os mortos. Não sou um espírito que não tem carne, nem sangue, nem ossos, como tu vês que eu tenho. Pega, apalpa, vê que não, a tua mão não me atravessa. Eu posso atravessar a parede quando eu quiser. Espaço-tempo não são limites para mim, conforme vocês me conheceram, tendo que ir de um lugar para o outro, me transportando com vocês. Agora não, acabou. Agora eu simplesmente sou aonde eu quero. E eu sou em todos os lugares, porque em todos os lugares eu sou. A minha manifestação de visibilização aqui é uma oportunidade que vocês estão tendo. Mas não significava que outros, ao mesmo tempo, não pudessem ver a mesma coisa em outros lugares da Terra. É que o Evangelho se atém ao testemunho dos que conviveram com ele, andaram com ele durante os 3 anos e meio, e depois durante os 40 dias e 40 noites após a ressurreição. Mas não há uma sequer descrição. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Eles foram absolutamente radicais em relação a tudo, a não erigirem um lugar de culto, a abolirem o sagrado. Havia uma iconoclastia na fé dos discípulos originais, conforme Jesus tinha vivido. Ele ia ao templo, mas ele não adorava no templo. Ele orava onde ele queria, ele não subia ao templo para orar. Ele subia ao templo para ensinar. Ele orava onde ele queria, nos campos, nas grutas, nas campinas, à noite, de dia, sozinho, acompanhado, a maioria das vezes sem ninguém. Ele praticava o entra no teu quarto. No caso vai para o deserto, entra numa gruta, some dos olhos dos demais. E eles levaram isso tão a sério que não fizeram nenhum portrait, nenhum tipo de desenho, nem que fosse básico, e não consagraram nenhum lugar para adoração. Pedro chama de a montanha da transfiguração, que eu tenho certeza que foi o Monte Hermon e não o Monte Tabor, por uma série de razões históricas. Eu tenho essa convicção desde a primeira vez que eu fui a Israel, nos anos 70. Tanto é que era normal todo mundo ir para o Monte Tabor, considerado o lugar da transfiguração. Eu fui lá, olhei, examinei a escritura e falei para quem estava comigo: não é aqui de jeito nenhum. Se tem um lugar que pode ser esse lugar da transfiguração, é o Monte Hermon, que você vê muito bem do alto do Tabor, você vê os picos nevados do Hermon, porque o texto de Mateus 16 diz que ele estava indo
tinha passado da Galiléia, estava indo na direção de Cesareia de Filipe, que fica onde? No sopé do Monte Hermon. Chegaram na Cesareia e subiram. E aí aconteceu a transfiguração com Pedro, Tiago, João, Jesus, e apareceram Moisés e Elias. E aí Pedro, muito mais tarde, se referindo à voz do céu, que eles ouviram dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. E que eles, levantando os olhos, não viram a mais ninguém. Moisés e Elias tinham sumido. Não tinha ficado nem a nuvem luminosa para servir de fetiche adorativo. Nada. Tinha ficado somente eles com Jesus. E Pedro faz alusão a esse dia dizendo: porque quando o vimos no Monte Santo, mas o lugar nunca foi tratado como um lugar sagrado. Você não vê os cristãos irem para lá, como Pedro tinha sugerido na hora da transfiguração, lembra? Senhor, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, sem saber o que dizia, porque era uma loucura fazer uma tenda para Jesus, Moisés e Elias. Sim, uma tenda consagrada. Fica aqui em estado de glória, que a gente traz o povo para vir te ver assim, ó, maravilhoso, glorioso, com essa purpurina celestial impressionante. Fica aqui, mas aquele cenário foi acabado, just like that. E quando eles abriram os olhos, estava só Jesus. A ele ouvi. Foi a última coisa que ouviram. E abriram os olhos e Jesus estava lá para ser visto sozinho, sem aparato, sem Moisés, sem Elias. Passaram, sem tenda, sem tabernáculo, sem templo. O templo são todas as coisas. E cada ser humano é templo de Cristo. Porventura, habitaria eu, pergunta o Senhor, em santuários feitos por mãos humanas? E vós quereis me construir uma casa? Ora, os céus dos céus não me podem conter. Os céus dos céus, o universo é uma bobagem. Todos os cosmos, todas as galáxias, todos os multiversos, todas as dimensões, todos os mundos paralelos, tudo isso não me pode conter. Eu não existo em nenhum lugar. Todas as coisas existem em mim, mas eu não sou achável em nenhum lugar. E vocês querem construir uma casa para mim? E até hoje, você vê que a grande idolatria cristã é a casa de Deus, onde tem o gasofilácio de Deus, aonde se põe o dinheiro de Deus, aonde tem um púlpito, onde os que falam a palavra de Deus sobem lá. Um monte de coisas, mesmo que você abandone o sagrado católico, o sagrado protestante ou pentecostal é cheio de mandingas e fetiches, cheio de objetos de culto, e esses lugares são a casa de Deus. Se você faltar, você está devendo ponto. Se você não chegar e não puser o dinheiro lá, Deus não te reconhece. Foi tudo reduzido a uma divindade de valor muito pequeno, a uma divindade cananeia, a uma divindade produzida pela imaginação de africanos, de indígenas, de católicos, de protestantes, mas tudo imaginação humana. Como Jesus mesmo disse à mulher em Samaria, que disse: onde é que a gente deve te adorar? O lugar de adorar a Deus, aqui no Monte Gerizim, o Monte das Bênçãos, consagrado por Moisés como lugar das bênçãos, ou em Jerusalém,
como vocês, os judeus, dizem que deve ser, no templo de Jerusalém. Para onde é que a gente vai? Aqui é o lugar das bênçãos designadas por Moisés. Lá é o lugar do templo construído por Salomão. Aonde é que a gente adora? Aqui ou lá? Aqui é a terra de samaritanos, que os judeus odeiam, embora sejamos parentes. E lá é a terra da Judéia. E o Messias mesmo vem dos judeus. E mesmo Jesus dizendo a salvação vem dos judeus porque o Messias viria da tribo de Judá, ele diz, mulher, em verdade eu te digo, que nem aqui neste monte Gerizim, nem tampouco no templo de Jerusalém, ou na cidade de Jerusalém, são os lugares aonde se deve adorar, porque Deus não é lugarizável. Todos os lugares são em Deus. Então, se todos os lugares são em Deus, qual é o lugar aonde se deve consagrá-lo para que ele se torne casinha de Deus, chalé de Deus, mansão de Deus, catedral de Deus, qualquer coisa de Deus? Se os céus dos céus não podem contê-lo. E se Jesus disse que não era em nenhum daqueles lugares dos mais respeitados, de acordo com a literatura dos judeus e dos cristãos que adotaram a Bíblia judaica como sua escritura também. Não, em nenhum dos dois lugares. Nenhum dos dois lugares é o lugar onde se deve adorar. Deus está buscando adoradores que entendam que Deus não é lugarizável, que Deus não tem CNPJ, nem tem CPF, nem tem CEP, nem tem registro em cartório. Deus habita exclusivamente, preste atenção, exclusivamente com o quebrantado e com o contrito de coração. E essa não é uma realidade que a gente possa avaliar por erguer de mãos, por chorar. E você olha, não tem uma lágrima escorrendo quente pela face, molhando o peito, não tem nada, é só gritaria, ou só peão seco rodopiando na carne. E Deus está procurando gente que o adore, que adore no silêncio do coração, que feche a porta do quarto, que procure um lugar deserto, que suba um canto quieto, sozinho, que não faça propaganda, porque o santuário sou eu, ele me habita, eu sou santuário do Espírito Santo, ele mora em mim. É aqui que eu adoro a Deus, é o único lugar onde Deus se deixa adorar. É com o quebrantado e com o contrito de coração. Eu sei que algumas pessoas não gostam de ouvir isso, fogem disso, porque enfiaram no coração delas, desde que elas eram muito pequenininhas, de que Deus tinha uma casa. Os que foram criados na Igreja Católica lembram, eu me lembro, como garoto, menino, católico, protestante, batizado nos dois grupos, em Manaus, quando eu passava na frente dos templos católicos e eu via aquela lâmpada acesa lá dentro, eu sempre perguntava, o que significa aquilo ali? Aí tinha alguém que me dizia, é por sinal, acenderam a luz. Quando o padre acende a luz, é sinal de que Deus está presente. Como numa televisão, quando tem a luz on, significa que a gravação começou. Então, Deus está presente, a lâmpada acendeu. Antigamente era uma vela, agora
e a lâmpada. Hoje tem de neon, tem de todos os tipos para designar a presença de Deus que está neste lugar. Deus está neste lugar. Quantas vezes você já ouviu isso? É quase impossível se começar um culto sem que se diga Deus está neste lugar, ou uma missa, Ele está no meio de nós. Sim, Ele está no meio de nós. Por causa dos ritos, da formalidade, do lugar. Eu conheço pouca gente que entra no quarto com essa convicção. Pouca gente que sozinho carrega essa certeza no coração. A maioria precisa de auditório, de público, de plateia para Deus, como se Deus só se manifestasse em plateias.